Sabe, quando a gente ouve a palavra diesel, hoje em dia é quase automático, né? A gente já pensa logo naqueles caminhões pesados, trens gigantescos e, claro, um pouco de fumaça e poluição industrial. Mas olha só que incrível. Investigando esse material para nossa análise de hoje, a gente descobre que por trás desse nome tão famoso se esconde uma das histórias mais fascinantes e, bom, mais trágicas da engenharia moderna. É literalmente um enredo de filme. Tem um inventor brilhante, um sonho utópico de justiça social e um desaparecimento no meio do mar que, até hoje, deixa muita gente com a pulga atrás da orelha. Então vamos lá desvendar a verdadeira história de Rudolf Diesel e da máquina que mudou o nosso mundo. Para começar a entender tudo isso, a gente precisa voltar direto para a noite de 29 de setembro de 1913. Imagina a cena. Rudolf Diesel, que já era um engenheiro super reconhecido no mundo todo, embarca num navio a vapor, o SS Dresden, saindo da Antuérpia e indo para Londres. O plano dele? Negociar e fechar acordos em cima da sua invenção revolucionária. Só que tem um detalhe sombrio aí. Ele simplesmente nunca chegou ao destino. E aí fica a grande pergunta que ecoa na história. O que diabos aconteceu naquela noite no Canal da Mancha? Teria sido um acidente trágico no escuro? Um suicídio porque ele estava supostamente cheio de dívidas e estressado? Ou será que foi um assassinato encomendado por magnatas do carvão ou forças militares que queriam o controle absoluto da invenção dele? É um mistério real. E se a gente olhar a linha do tempo dos eventos, é de arrepiar. No dia 29 de setembro, ele embarca no navio. Menos de 2 semanas depois, lá no dia 10 de outubro, um barco que passava pelo mar encontra um corpo flutuando em estado avançado de decomposição. Como era o costume dos marinheiros naquela época, eles recolheram só alguns pertences pessoais e devolveram o corpo ao oceano. Aí, no dia 13 de outubro, o próprio filho dele, o Eugene Diesel, identificou oficialmente aqueles objetos como sendo do pai. Foi uma perda gigantesca. O mundo perdeu um gênio absoluto da engenharia bem no exato momento em que o motor dele estava finalmente ganhando o mundo. Seção 1. O homem e sua visão utópica. Para entender o tamanho dessa perda, a gente precisa deixar o mistério criminal um pouquinho de lado e focar no que o Rudolf Diesel realmente queria fazer de fato. Olha que frase surpreendente ele soltou lá em 1903. Que eu tenha inventado o motor a diesel é muito bom, mas minha principal conquista é que resolvi a questão social. Como assim questão social? Essa é a grande ironia de toda a história. O diesel não queria construir um motorzão gigante para a indústria pesada. Na verdade, ele queria descentralizar o poder. Naquela época, a indústria dependia de motores a vapor enormes que eram controlados por verdadeiros monopólios de carvão. O sonho utópico do diesel era criar uma alternativa eficiente, um motor independente que pudesse rodar com produtos agrícolas locais, tipo óleo de amendoim. Tudo isso para dar autonomia aos pequenos artesãos e negócios independentes. Fascinante, não é? Seção 2. A mecânica da ignição por compressão. Vamos ver como ele transformou isso em realidade. O pulo do gato para fazer essa utopia social se tornar fisicamente possível foi jogar as regras da época pela janela. Imagina que existem 2 mundos aqui na engenharia de motores. De um lado, você tem um motor tradicional a gasolina, o ciclo Otto. Ele precisa de uma vela de ignição para criar uma faísca elétrica e explodir uma mistura de ar e combustível, certo? Do outro lado, vem a abordagem do diesel, uma ideia brutalmente simples, mas incrivelmente robusta. Ignição pura por compressão. Não tem vela, não tem faísca, não tem sistema elétrico complicado. O motor simplesmente aperta o ar com tanta força que ele fica absurdamente quente. E aí, quando o combustível entra, ele queima instantaneamente sozinho. O passo a passo desse ciclo é uma maravilha da física. Primeiro vem a admissão. O cilindro puxa só ar fresco para dentro. Depois, a compressão. O pistão sobe e esmaga esse ar de um jeito extremamente agressivo. Essa compressão mecânica faz a temperatura lá dentro ir nas alturas. Terceiro, a injeção. O sistema pulveriza o combustível líquido bem no meio desse forno superaquecido. E por fim, a ignição. A reação química entre o combustível e o oxigênio fervendo causa uma explosão violenta, espontânea, que empurra o pistão para baixo com uma força colossal. Agora pode surgir a dúvida, por que criar um motor tão pesado e robusto para aguentar isso? A resposta está num número impressionante, 45. Essa é a porcentagem de eficiência térmica que os motores turbo-diesel modernos conseguem alcançar. Eles pegam a energia daquele líquido e convertem em puro movimento com 45% de eficiência. Para colocar isso numa escala que faça sentido, um motor a gasolina comum patina ali na casa dos 30%. Em termos de engenharia, um ganho absoluto de 15% é simplesmente um absurdo, é revolucionário.
Essa alta taxa de compressão pensada pelo diesel aproveita a energia de uma forma inacreditável. Seção 3. A química do combustível. Aqui, o foco do mundo começa a mudar. Porque veja bem, com um motor já estabelecido como um milagre térmico, as atenções rapidamente se voltaram do metal para o líquido misterioso que ele usava, o combustível que acabou levando o nome da tecnologia. E é aqui que temos um fato curioso. Diferente da gasolina, que precisa resistir à combustão para não explodir antes da hora e bater pino, o motor a diesel que é o contrário. Ele precisa que o combustível pegue fogo sozinho e bem rápido. É aí que entra o índice de cetano. É como se fosse a nota de qualidade desse líquido, medindo o quão rápido ele acende quando é esguichado lá dentro sob pressão. Quanto maior o número, mais ágil e confiável é essa ignição. Mas teve uma coisa que consolidou de vez o domínio mundial dessa tecnologia toda: a densidade de energia. O petrodiesel puro empacota impressionantes 43,1 megajoules de energia em um único quilo. Pensa assim, ele é aproximadamente 12% mais denso em energia do que a gasolina. Essa densidade volumétrica extra faz toda a diferença do mundo na prática. É literalmente o que permite que aqueles navios de carga gigantescos cruzem oceanos de ponta a ponta, trazendo as roupas, os alimentos e tudo que a gente consome. Claro que, apesar da ideia original ser usar qualquer coisa para alimentar o motor, a história dividiu o combustível em 3 categorias principais. O petrodiesel, que vem direto da destilação do petróleo, acabou ganhando o jogo da economia e se tornando o mais comum, meio que ofuscando o inventor. A gente tem também o diesel sintético, que é feito através de processos químicos em cima de gás natural ou carvão, e o biodiesel, derivado de óleos vegetais e gorduras. E se a gente parar para refletir, o biodiesel é o que realmente nos coloca de volta lá nas raízes da invenção. Seção 4. Impulsionando o mundo moderno. O momento em que a tecnologia ganha escala. Quando você junta um motor ultra eficiente com um combustível tão denso, o impacto é colossal. Nos oceanos, começaram a construir motores do tamanho de prédios de vários andares só para movimentar todo o comércio marítimo do planeta. Nas ferrovias, a fumaça romântica do vapor sumiu, engolida pela força brutal do diesel. Nas frotas militares, foi a escolha óbvia, porque era bem menos inflamável que a gasolina, salvando vidas em combate. E no nosso dia a dia rodoviário e no agronegócio, os caminhões e tratores pesados abraçaram aquele torque gigantesco que só a compressão pura consegue fornecer. Seção 5. Perigos e um futuro mais verde. A realidade do nosso século. Só que, como sabemos, essa adoção em massa cobrou um preço profundo e bem sombrio, batendo de frente com os sonhos ecológicos e sociais do criador. O foco cego em combustível barato e lucro fez a gente depender de petrodiesel pesado, que é terrível para o planeta. A gente passou a lidar com combustíveis cheios de enxofre, causando níveis cruéis de poluição atmosférica e chuva ácida. O carbono também é assustador. Cada litro queimado joga quase 2,5 kg de CO2 no ar. Sem contar aquelas partículas minúsculas da fumaça preta saindo dos escapamentos, que, como todo mundo já deve ter ouvido falar, invadem nossos pulmões e causam danos severos à saúde pública nas cidades. Mas, na marra, o mundo começou a reagir. A pressão ajudou a criar legislações vitais. Se a gente acompanhar essa tabela da União Europeia, dá para ver uma verdadeira guerra legislativa para limpar o nosso ar. Lá em 94, com o padrão Euro 1, a lei ainda era bem frouxa, permitindo até 2.000 partes por milhão de enxofre. Mas com o passar do tempo, as regras foram apertando sem dó. Quando o padrão Euro 5 chegou em 2009, esse limite já estava estrangulado para meras 10 partes por milhão. É o que a gente conhece hoje como diesel de teor de enxofre ultra baixo, fundamental para a gente conseguir respirar. E além de tentar purificar o petróleo, estamos assistindo a um movimento fascinante. O que é incrivelmente irônico e cheio de esperança também é que a crise climática de hoje está literalmente forçando a gente a voltar para o que era a visão original lá de trás. O uso desse biodiesel moderno, que é feito de coisas como soja, cana-de-açúcar e sementes, está lentamente, mas de forma constante, puxando o motor de compressão de volta para o mundo das plantas. É como se a gente estivesse fazendo as pazes e honrando de forma bela os mesmíssimos testes do Rudolf Diesel com óleo de amendoim de 1893. O que deixa a gente com um baita pensamento final para levar dessa análise. Mais de um século depois que o Rudolf Diesel sumiu misteriosamente naquelas águas congelantes da Europa, a indústria global ainda debate exaustivamente como descarbonizar as nossas rotas e a nossa logística. E fica a reflexão, será que o gênio que só queria capacitar o pequeno cidadão contra os grandes monopólios já tinha entregado não só a máquina perfeita, mas também a filosofia sustentável certa, bem ali, desde o comecinho? É algo para se pensar com calma. A gente fica por aqui com esse mergulho de hoje. Até a próxima exploração de ideias.